Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Arda fez aquela declaração lá para Efsun na frente de todo mundo, inclusive também do Ismael. Foi aí que ele ficou muito triste, saiu a barrar e o Atéis percebeu a situação, foi até ele e chamando por ele, pergunta a ele se ele está bem e ele responde que não, porque ele percebeu que agora sim, de uma vez por todas, ele perdeu a Efsun. Eles ficam calados e o Ismael continua dizendo que ele só veio se dar de conta hoje mesmo e tudo isso é culpa dele mesmo. O Atéis pergunta se eles querem que ele fique ali para que eles possam conversar e ele diz que não precisa, que eles devem voltar lá ao evento, e a Barra pergunta se ele vai ficar bem. Ele diz que o melhor que ele tem a fazer é ir embora agora mesmo e deseja muito que eles dois lá se divirtam. A boneca de milho nesse exato momento ela chega e fica reparando ali aquela conversa e logo depois que o Ismael vai embora, a Barra e o Atéis decidem voltar lá para o evento, vão bater de frente lá com a boneca de milho. A Barra ela começa a ficar revoltada e chama ela perguntando o que ela tá fazendo ali e ela responde a Barra que primeiro de tudo ela sabe que ali não é o momento, mas ela precisa falar algo com o senhor Atéis e a Barra olha até um pouco assim sem entender nada o que essa menina quer falar com o Atéis e olha para ele meio desconfiada. Ela então faz alguns comentários, mas na realidade ela tá tentando provocar tudo ali, depois faz alguns agradecimentos ao Atéis e depois ela simplesmente diz que vai agradecer de novo e sai e deixa o pepino na mão do Atéis ali e a Barra olha para ele e pergunta a ele se ele não deveria na realidade dar alguma explicação para ela. O Atéis então começa a explicar para ela que a Senri ela tem alguns problemas e esses problemas são muito grandes. Ele continua dizendo que a Auliá despediu ela hoje mesmo desse hotel e que ele compreende ela, a Senri, mas que ela, a Barra, também deveria ali compreender. A Barra até olha meio assim, sem entender o porquê ele está querendo de uma forma ou outra ali defender essa mulher. Ele continua dizendo que está investigando o máximo ali sobre a vida dela e que inclusive ela tem um menino bem novinho ali, mais ou menos na idade do Duru, que tem um problema cardíaco. Ele continua dizendo que queria investigar ainda mais sobre a vida dela, mas foi aí que ele percebeu que ela não tem dinheiro e ao saber da história dela, ele ficou ali ainda mais confuso. Ela até arregala os olhinhos dela ali para ele, olha perguntando seriamente como assim você ficou confuso? Ele fica calado e a Barra diz que sabe muito bem que ele tem boas intenções, mas diz a ele que se afaste dela imediatamente e que lembre o que aconteceu com o pai dela e simplesmente sai e deixa o Atéis sem saber o que falar. O Atéis olha um pouco lá para o lado da boneca de milho e depois ele sai atrás da Barra e a boneca de milho faz o que? Ela fica quase que soltando foguetão ali, comemorando que viu ali e percebeu que eles dois de fato brigaram. A Barra logo em seguida ela volta lá pra Efsun, tá parecendo aquele personagem do Divertidamente a Alegria, pode olhar bem direitinho que vocês vão perceber. Então a Barra volta lá perto da Efsun e a Efsun agradece a ela e diz a ela que tudo aquilo está acontecendo graças a ela, a Barra. A Barra apenas fala o nome dela e lhe agradece. A Efsun continua dizendo que ela é a melhor de todas, mas depois olha pra Barra e percebe que tem alguma coisa de estranho e pergunta a ela o que foi que aconteceu. A Barra tenta de alguma forma desdobrar a Efsun, só que é perdido. A Efsun insiste novamente para que ela diga agora mesmo o que é que está acontecendo. Barra continua dizendo a ela que não é nada, que ela não precisa se preocupar e olha para essas meninas como elas são maravilhosas. Em seguida ela sai, a Efsun olha para o Atéis assim sem entender nada e o Atéis toca nela, diz ela que fique tranquila e sai atrás da Barra. Só que é perdido porque a Efsun ela fica o tempo todo ali preocupada porque ela sabe muito bem que tem alguma coisa de errado. Vocês perceberam que se a pessoa pegar a Efsun aí, apertar um pouquinho, der um ajuste de um lado, outro do outro, ela vira uma pessoa boa, viu? Sabe o problema dela aí, eu acredito que ainda eu vou insistir, que é a Sultan, que fica todo o tempo ali perturbando ela, esquentando ela, porque o foco da Sultan é dinheiro. Então a Efsun, por ser influenciada por ela, acaba se tornando uma pessoa ruim, mas pode perceber que ela sempre ali fica se preocupando com os outros, mas no fim, comendo corda da Sultan, acaba se ferrando. E você, na sua opinião, você concorda com o que eu estou dizendo? Deixe aí nos comentários e não esquece também de deixar aí o seu gostei e se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. A Efsun bota o jogo para rolar ali e logo depois ela passa o rádio ali dizendo
pra Senep que ela se prepare, que ela é a próxima, e enquanto uma modelo vem ali desfilando, é nesse momento que o Senmal chega e fica o tempo todinho olhando aquilo ali que está acontecendo, ao mesmo tempo que quem vem desfilando nesse momento é a Senep, ele fica o tempo todo ali olhando. É nesse momento que também a Efson percebe que ele chegou, ficam ali se olhando e ele continua com o olho travado ali olhando para Senep, vai acompanhando ela ali andando, só que ele fica dentro dele revoltado, enquanto a Senep nesse momento ainda não viu ele, mas ela continua ali sua caminhada e ele olhando para ela, até que quando ela vira as costas e vai voltando lá para o camarim, é quando ele sobe ali e começa a gritar com a Senep, mandando ela parar agora mesmo, pega no braço dela e diz que eles parem essa música agora mesmo, e pergunta a Senep se ela não tem vergonha na cara, tá usando uma roupa daquela, e diz a ela que ela vai voltar para casa agora mesmo, e ela grita também com ele, perguntando o que foi que aconteceu e o porquê que ele está agindo assim contra ela, e a Efson grita com ele, dizendo a ele que ele solte ela, não pegue ela dessa forma, mas ele continua ali dizendo um monte de coisa com ela e dizendo ainda mais que vai levar ela para casa agora mesmo. A Senep fica o tempo todinho mandando ele soltar ela, então o Arda pega na roupa dele ali e diz para que ele solte a Senep agora mesmo. O Senmal pega também nele e diz que ele não se meta porque senão vai arrebentar ele. Então é quando a Sultan ela entra em jogo ali, arregala o zóio pro lado dele e fala para ele que ele solte a Senep agora mesmo e que ele nunca mais volte a tocar nela, e que ele tem que reparar que ali é um trabalho digno e que solte a filha dela agora mesmo. O Senmal, acreditando que ele tem algum tipo de razão ali, ele diz a Sultan que ela, a Senep, é a esposa dele, e a Sultan não baixa a crista não, com ela o coco é seco aí. Ela diz a ele que sim, é a esposa dele, mas também é minha filha, e que vai advertir ele que se ele voltar novamente a tocar na filha dela dessa forma, ele pode acreditar que ele vai desaparecer dessa vida. A Senep nesse momento grita com ele, que fica travado agora sem saber o que fazer. Ela diz para ele que ele vai embora agora mesmo, que nunca mais ela quer voltar a vê-lo. O Ardan, por sua vez, ele fica o tempo todinho ali concentrado, olhando para ele e esperando ele fazer o que a Senep mandou. A Efson, por sua vez, também não tira o olho ali e também fica até um pouco triste na sua estreia ali acontecer essa baderna todinha. E a Sultan, por sua vez, ela olha para o Senmal e pergunta a ele o que é que ele está esperando, e pergunta se ele é surdo, e escuta a filha dela ali que ele vai embora agora mesmo. A Senep continua dizendo, dá até um tapinha nele ali, que ele vai embora agora mesmo, e repete mais uma vez que nunca mais quer voltar a vê-lo. Senmal, então ele olha para um lado e fica ali sem saber o que fazer, olhando para todo mundo. Então é aí quando ele decide de fato ir embora, e vai embora deixando a Senep ali abraçando a Sultan, mas ela fica totalmente arrasada logo depois de tudo que ele fez contra ela. Esse problema de início aí acabou, a gente vai para outra agora, porque logo depois que o evento acaba, a Uliar chega ali chamando pelo Kenan e diz que já procurou a Mugi por todos os lugares e não consegue achar ela. Ele diz para ela ter paciência, porque se Mugi se foi, também foi o seu asqueroso noivo namorado, né? Ela pergunta se ele sabe para onde que eles foram, se por acaso disseram a ele, se ele viu para que lado eles foram. Ele diz que não, que apenas ignorou e que eles desapareceram. O Mehmet nesse momento aparece e o Kenan diz que eles dois lá desapareceram, mas que o irmão dela acaba de aparecer. A Uliar cochicha com o Kenan, dizendo que o irmão dela está muito diferente e que antigamente ele se preocupava muito com os seus sobrinhos, mas agora ele não tá ligando mais pra nada e nem ninguém. Ele, o Kenan, fica até dando corda pra todo o mal que a Uliar está falando contra o Mermetes, e ele fica dizendo o tempo todo que sim, que ela tem razão. E a Uliar diz que agora você pode perceber que o Mehmet Emir, ele não se respeita nem a si mesmo. Por sua vez, o Kenan, mala demais, diz a ela que prefere que eles vá embora e procurar os filhos dela e deixar o Mehmet ali sozinho. E quando eles vão saindo, a Uliar olha para o Mehmet olha meio desconfiado, e o Kenan, por sua vez, ele fica comemorando a cada passo que ele dá, ele comemora uma vitória contra o Mehmet. Por sua vez, o Mehmet já tá começando a ficar embelezado por a boneca de milho, ele fica olhando para ela ali, limpando aquelas cadeiras, e ela tá se esforçando o máximo possível para mostrar ser uma boa pessoa. E quando a câmera foca na cara dela, o que é que ela faz? Ela simplesmente abre um sorriso, porque dentro dela ali ela acredita que o seu plano com o Kenan está saindo tudo conforme o planejado.